Quando a gente vê a palavra probiótico, estamos nos referindo aos micro-organismos que fazem parte do nosso sistema intestinal, que é chamado de microbioma. Então, se sabe há muito tempo quais são essas bactérias, quais são as suas funções, né, e são muitas: produção de vitamina, produção de substâncias protetoras anti-inflamatórias. Então, realmente são muito importantes. Então, se conhece essas bactérias chamadas probióticas. Existe outro termo que também a gente não pode confundir, que são as pré-bióticas. Que são substâncias pré-bióticas? Em geral, elas são complexos derivados de açúcar, poderão ser derivados de açúcar, são cadeias relativamente grandes e que vão fazer o papel muito importante de nutrir as bactérias probióticas que estão no intestino. Então, a gente sabe que não adianta você ingerir probióticos, por exemplo, nos leites fermentados, nos iogurtes, se você não tiver uma dieta que garanta também os pré-bióticos para que esses pré façam as bactérias boas crescerem no intestino, colonizarem e produzirem o que é importante para nós. Em geral, os probióticos, como são bactérias que fermentam bem na base leite, então, em geral, os leites fermentados, os iogurtes, as coalhadas, são fontes importantes dos probióticos. Mas não só. Hoje se sabe que se pode adicionar micro-organismos em outros tipos de alimento, né? Porque há pessoas que são intolerantes ao leite, que não podem fazer uso. Então, há outras formulações, até em leites, fórmulas para preparar, né? Fórmulas preparadas, até em barrinhas de cereal, é possível que você encontre ali adicionado os probióticos. Se a gente imaginar que cerca de 50% do bolo fecal são bactérias. Então, quando a gente não tem pré-bióticos adequadamente, essas bactérias elas vão embora, simplesmente não ficam colonizadas lá. Hoje se sabe que muitos alimentos vegetais, eles têm na sua casca, na sua polpa, no caule, muitas dessas substâncias chamadas pré-bióticas. Em geral são chamadas de fibras, elas podem ser solúveis ou insolúveis. Então, as fibras solúveis são aquelas que a gente não percebe. Por exemplo, a polpa da maçã tem fibras solúveis, né? A casca do maracujá tem fibras solúveis e insolúveis. Então, as insolúveis são mais relacionadas à celulose, às cascas dos grãos, né? Por exemplo, a casca do arroz. Então, mas também tem seu papel. As insolúveis, elas ajudam a incorporar água no bolo fecal. Então, uma dieta com fibra realmente vai alimentar essas bactérias boas, chamadas então de probióticas. Uma pessoa ela pode adicionar na sua dieta verduras, por exemplo, de uma certa constância, né? O talo da couve, da alface, e tudo isso vai gerar, né, abóbora, por exemplo, tudo isso vai gerar a quantidade de pré-bióticos muito importante para a pessoa. Quando você tem uma dieta equilibrada em que os pró e os pré estão presentes, você vai ter uma saúde intestinal que se propaga para a saúde do organismo como um todo. Então você tem substâncias bem importantes como vitaminas do complexo B que são produzidas lá. Nós temos a serotonina que é produzida, é chamado hormônio do bem-estar, né? Nós temos ali fatores anti-inflamatórios e temos principalmente fator anticâncer do intestino. Então, é realmente bastante importante que todos estejam atentos à sua dieta em relação a essa presença. Essa descoberta ela vem evoluindo muito, porque os métodos analíticos mais sofisticados têm demonstrado e têm até mimetizado como funciona o intestino. Então, você consegue entender em que parte do intestino grosso, por exemplo, esses micro-organismos fermentam e produzem mais substâncias de interesse. Cada vez que você, na sua dieta, não faz uso dessas substâncias, muitas obtidas de vegetais, que é uma coisa que a gente tem que ter mesmo na dieta, o que acontece é que você vai gerar substâncias inflamatórias. E essas substâncias inflamatórias, elas acionam outros mecanismos que fazem, por exemplo, que a pessoa comece a engordar. Então, hoje a relação com a obesidade é muito clara, a relação com as doenças
essa falta de ânimo, né, essa irritabilidade, ela pode estar envolvida também. Então é bastante sério. É um grande avanço da ciência, né, que mostra muito claramente a relação entre alimentos e saúde. Quanto mais você conhece quais são esses micro-organismos probióticos presentes no intestino e como eles se relacionam com a sua dieta, mais novidades importantes para a saúde a gente vai ter. Quando a gente tem no mesmo alimento probióticos e pré-bióticos, a gente costuma chamar esse alimento de simbiótico. Então, ele é um alimento que é mais fácil para o público em geral identificar que ele tem dois tipos de substâncias importantes, micro-organismos e os pré-bióticos. É importante mencionar que tudo que vai fazer o nosso organismo ter propriedades de saúde melhores precisa ser constante na dieta. Então não adianta a gente falar, hoje eu tomei um iogurte X, dali a 2 semanas eu tomo outro, ou eu como as frutas, as verduras tais com pouca frequência. Então os alimentos eles vão funcionar como nossos grandes auxiliares de saúde pela constância.